Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo tão especial que se chama hoje, mais um dia que o Senhor nos deu essa oportunidade linda de estarmos em comunhão, de falarmos sobre a palavra de Deus, como é bom e como é precioso que nós, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, co-herdeiros com Ele, dessa herança. Como é precioso que nós estejamos aqui todos os dias para falar da palavra, como é precioso estar aqui com vocês, que Deus abençoe. Seja bem-vinda, Kênia, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Cumprimenta, amor. Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor Jesus, que a gente possa desfrutar de deleites aqui preciosos na presença do nosso Senhor. Amém? Amém. Você faz uma oração para nós? Amém. Senhor Deus e Pai amado, glorioso e exaltado Rei. Nessa tarde, Senhor, mais uma vez aqui na oportunidade de participar aqui, Senhor, desse devocional, que as palavras Tuas, Senhor, que emanam vida, que geram vida em nós, Senhor, que elas possam de fato aqui nos instruir nessa tarde. Hoje falaremos acerca do livro de Provérbios, Senhor, que nos traz várias instruções sobre como ter uma boa vida diante do Senhor aqui na terra, vivendo de acordo com os Teus preceitos, de acordo com o Teu padrão moral, e que nós possamos extrair ricas lições aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém! Hoje nós começamos na leitura bíblica anual e diária o livro de Provérbios, A gente fala Provérbios de Salomão, mas a gente vai ver também que não é só aquilo que Salomão escreveu, nós temos outros também, autores. E pesquisando um pouquinho sobre esse livro, já quero entrar falando, algum estudo sobre o livro de Provérbios, nós vamos ver, por exemplo, que um tema que passa ali no decorrer de todo o livro de Provérbios, a gente também vai encontrar em outros livros. E isso vai significar que o Provérbios não é só aquilo que Deus entregou para Salomão, mas é toda a sabedoria do povo israelita. Então, não é só Salomão que recebeu tudo aquilo ali, mas a gente vai ver que tem toda uma tradição daquilo que era considerado sábio, daquilo que era considerado de bom siso, de bom entendimento, que vinha de gerações já aí de um povo, que é o povo de Israel. Então esse livro vai conter, vai ser como uma biblioteca daquilo que a gente entende como sabedoria. Muitos desses provérbios foram escritos por Salomão, a maioria deles. Nós vamos ver isso no versículo 1, que fala: esses são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas nós sabemos, por exemplo, que o próprio Davi ensinava o filho dele sobre temer a Deus. Então nós vamos ver que é uma sabedoria que vai passando de geração em geração. O que você tem a dizer aqui agora sobre a introdução desse livro, amor? Primeiramente, é sempre muito bom a gente falar das coisas de Deus, falar das coisas do alto. Verdade. E introduzindo mais esse livro, e é um privilégio, irmãos? Pensem só, para todos que estão acompanhando a leitura aí, nós já estamos avançando, já passamos aí por mais da metade dos livros da Bíblia, e a gente está entrando aí já na segunda metade das Escrituras. Ainda que não tenhamos chegado no Novo Testamento, já foi feita mais da metade da leitura dos textos aí da leitura anual. É mesmo? Então, sim, nós já avançamos, passamos do meio da Bíblia. Salmo tá no meio da Bíblia. Salmo ali, no próximo do 119, tá próximo ali do centro da Bíblia. Então, peraí, deixa eu só falar parabéns para você que persistiu desde janeiro. Você já leu metade do livro mais importante que existe em todo o mundo. Amém. Deixa eu só cumprimentar. Sossô, seja bem-vinda. Sossô disse: opa, 2 professores, que glória. Obrigada, Sossô, pela sua participação de sempre. Perdão, gente. Minha amiga Andréia também está aqui conosco para prestigiar. E nós nos sentimos muito prestigiados com você aqui também, amada, com todas vocês, a Sossô, a Deia e também a Kênia, que entrou já no inicinho. Que essa aula seja edificante para cada uma de vocês, para mim também, para nós e para todos que vão assistir depois, em nome de Jesus. Boa tarde. Glória a Deus. Ela pegou em mim lá o efeito. Ai, desculpa, amor, é porque o efeito pegou. Uma coisa que é muito interessante no livro de Provérbios é que não são apenas, até mesmo a tradução, a palavra no original do hebraico ali usada, que é mishlei, que significa literalmente provérbio ou parábola, não são apenas parábolas ou simples parábolas comuns,
assim como aqueles provérbios chineses que a gente vê, ou até mesmo os ditados populares, né? A famosa água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que infelizmente alguns até acreditam, né? Que diversos desses provérbios populares, esses ditos populares estão nas escrituras, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, mas literalmente não está escrito isso na Bíblia, né? E várias outras menções. E ainda que sejam provérbios, né, que trazem conteúdo de sabedoria, provérbios naturais, provérbios constituídos por homens, não têm a mesma essência do livro de provérbios. Porque de fato é um livro inspirado por Deus. Amém. Instruções vindas, até mesmo, eu acho muito rico isso que a Lorena falou, né, que foi escrito por Salomão, mas ainda que tenha sido escrito por Salomão, quando fala que são instruções de um pai para um filho, eu vejo o próprio Senhor ali declarando: olha, eu como teu pai celestial, como teu pai espiritual, eu quero te instruir a andar nos meus caminhos. Amém. Porque Salomão, e assim como também Davi, foram pais terrenos que cometeram falhas, que até mesmo dentro das instruções que eles orientam, eles não foram perfeitos. Porque quando a gente vê a história de Davi, né, nos seus últimos anos de vida, ele orienta Salomão a acertar naquilo que ele errou. Ou seja, Davi ele tinha uma percepção daquilo que ele havia errado, mas ele não teve maturidade, ele não teve capacidade, né, preparação ali, emocional para poder seguir o próprio conselho. E a gente vê isso meio que se repetindo com Salomão, porque várias das instruções que Salomão dá no livro de Provérbios, que a gente vê também no livro de Eclesiastes, são instruções que, se ele tivesse seguido, a vida dele teria sido muito melhor. Porque Salomão foi dotado de muitas riquezas, mas também ele carregou consigo várias consequências dos seus pecados, né? O fato da idolatria ter entrado em Israel por meio das muitas mulheres, das muitas esposas, né? Dos muitos relacionamentos ali que Salomão tinha. Então, isso é um reflexo de que ele não seguiu todos os seus próprios conselhos. Mas sim, sendo bem prático aqui, bem dinâmico, a Lorena já me xingou e falou que não pode fazer muita introdução, né? Falou que a gente tem que ser mais objetivo, mas fazendo um panorama rápido sobre Provérbios, é muito interessante, que é importante esse panorama para que a gente faça a leitura conforme essa perspectiva bíblica. Porque existem livros que a gente precisa ler... Olha lá, pegou eu de novo. Falei para não pôr nesse. Oh, Jesus Cristo. Me perdoa. Eu não quero ficar com esse rosto, não. Existem livros na Bíblia que devem ser lidos de maneira histórica, sequencial. Eu leio todo um capítulo e na sequência do próximo capítulo vai continuar a história. A gente viu, por exemplo, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, que são livros que vão contando uma sequência de uma história. Já os livros sapienciais, muitas das vezes vai acontecer da gente ler apenas um versículo e aquilo ali ser motivo de profunda reflexão. E isso acontece no livro de Provérbios. Não nele todo, a gente vai perceber que a partir do capítulo 10 até lá no capítulo 29, isso vai acontecer com muita frequência. Pequenos provérbios de apenas 1 ou 2 linhas, 1 ou 2 versículos no máximo, que vão trazer conteúdos de grande riqueza e que não se conectam nem com o versículo seguinte, nem com o versículo anterior. Não tem link, né? Não tem link, Cada exato. um pode ser contado uma história e uma grande lição. Exato. É até difícil ler 3 capítulos por dia. Inclusive, rapidamente, eu já vi pessoas que fazem plano de leitura de provérbios com 1 capítulo por dia, uma vez que ele tem 31 capítulos. Então, você tira um mês para ler provérbios. Se você quiser, por exemplo, já lemos na leitura bíblica, mas se você quiser acrescentar, não, quero ler de novo provérbios, faz um propósito. O mês de agosto, que tem 31 dias, eu vou ler 1 capítulo de provérbios por dia, né? E aí, para poder meditar mais sobre isso, porque é muito rico, né? É até difícil ler 3 capítulos e não parar para meditar em tanta sabedoria contida, né, num texto. Verdade. Pode continuar. E falando já trazendo essa introdução, assim como a Lorena falou, o título dele, né, traz como Provérbios de Salomão, porque ele escreveu a maioria. Eu acho que cerca de 500 provérbios, né, de Salomão estão contidos ali no livro de Provérbios, aliás, de autoria dada a Salomão. Mas a gente vê provérbios dos sábios do rei Ezequias, a gente vê provérbios ali do rei Lemuel, provérbio de Agur, que estão juntos, né, com aqueles provérbios de Salomão. Mas a autoria é dada a Salomão porque Salomão é um referencial de sabedoria para o povo de Deus.
Tanto é que quando ele assumiu o reinado, né, ele pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria, e dando toda a sabedoria vindo do alto, Deus de fato ali operou sobre a vida de Salomão. Então, quando a gente fala a respeito dessa sabedoria, é tão interessante que a Bíblia fala que o Senhor deu milhares de provérbios a Salomão, mais de 1000 canções, e desses milhares, se eu não me engano, mais de 3000 provérbios que a Bíblia fala, só 500 foram tidos nesse livro. Ou seja, talvez Salomão tenha sido autor de provérbios que também não foram inspirados por Deus. Provérbios naturais, provérbios comuns. De entendimento humano. De entendimento humano, de constatação, né, de simples inteligência natural. Né? Porém, os provérbios que vieram da parte de Deus estão contidos nesse livro riquíssimo. E ele já começa falando que são instruções de um pai para um filho. E o fato dele começar assim, eu quero fazer esse panorama bem rápido, bem dinâmico, que Provérbios 1, a gente vê Salomão falando, né, olha, essas são instruções de um pai para um filho, e lá no versículo 7 ele fala que para que você alcance sabedoria, o temor do Senhor é o princípio, é o primeiro passo. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E no versículo 8 ele fala, olha, filho, eu anotei aqui, ó, escute as instruções do seu pai. No versículo completo, você achar o 8 aí para mim. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Qual que é o segredo que é encontrado aqui nesse versículo 8? Né, falando ainda desse panorama. Que o livro de Provérbios, ele começa no capítulo 1, os que vão acompanhando a leitura vão perceber isso. Ele começa no capítulo 1, falando de instruções de um pai para um filho. E no capítulo 1 ainda, no capítulo 3, no capítulo 8, capítulo 9... utiliza até a sabedoria de maneira personificada, sendo até mesmo uma pessoa, né? Fala assim da Senhora Sabedoria. A Senhora Sabedoria está gritando pelas ruas, né? Procurando quem possa ouvi-la, quem andar com ela será privilegiado. Então ele utiliza uma figura de linguagem personificando a sabedoria. Né? Lá no capítulo 9 a gente vai entender um pouquinho por que Salomão utiliza essa personificação. A gente consegue enxergar o próprio Cristo ali, né? Sendo a sabedoria de Deus no momento da criação. E aí, no desenvolver desse livro, a gente vê o término dele lá no último provérbio, 31, provérbio de Lemuel, que são as instruções de uma mãe para um filho. E até mesmo por causa disso, alguns historiadores consideram Lemuel como um pseudônimo, né? Como um nome artístico do próprio rei Salomão. Né? É difícil a gente cravar isso, porque não tem nada que constate, mas alguns consideram, por quê? Não existem relatos históricos sobre esse rei Lemuel. A região que ele fala de onde ele é, que é a região de Massá, não é uma região onde a cultura hebraica era muito proliferada, era muito comum, muito conhecida. E alguns falam que é o próprio rei Salomão, porque ele recebeu no início as instruções, ele ministra instruções de um pai para um filho, e no final ele já ministra as instruções de uma mãe também para o seu filho. Então por isso que alguns acreditam ser o próprio rei Salomão. Que bacana. Eu gosto de trazer os princípios práticos, né? E então o livro de Provérbios ele vai ter um valor emocional muito forte para mim, principalmente porque ano passado eu tive essa revelação da parte de Deus. Filha, eu sou o teu pai e eu sento com você para te dar conselhos de sabedoria. Porque muitas das vezes, pessoas, eu não sei quem tá aqui online, quem vai ver depois, talvez você não teve um pai que assentasse à mesa com você para te ensinar, um pai terreno para falar, olha, deixa eu te ensinar como que você deve viver uma vida sábia, o que é sábio, deixa eu te dar um conselho, né? Muitas pessoas não tiveram esse privilégio de se assentar e de pedir aconselhamento dos seus pais, né? O meu pai mesmo, ele sempre foi um pai muito presente, do tipo do que eu precisasse dele, ele estava lá. Mas no quesito comunicação, no quesito ensino oral, daquilo que de aconselhamento, né? Muitas das vezes ele não recebeu isso do pai dele também. Então ele também não soube sentar comigo para me aconselhar, né? Minha mãe meio que foi meu pai e minha mãe nesse quesito de aconselhamento. Eu amo e honro meu pai, porque até hoje ele é presente, ele é uma bênção em nossas vidas. Mas quando eu li Provérbios ano passado, Deus me deu essa revelação. Filha,
Não importa como é o seu pai terreno, importa que uma vez que você se tornou filha pela fé, eu sou teu pai e eu te ensino, eu te dou instrução, eu te dou sabedoria, eu te aconselho. Se você sentar à mesa comigo, se você tiver parte de mim, eu também te darei a instrução que é necessária. Eu me senti tão amada ano passado quando eu li esse livro de Provérbios. Eu me senti tão cuidada, como se Deus, sabe, tivesse deixado pra mim uma carta. Filha, tá aqui, é assim que você vai ser sábia, é assim que você vai ser... esse é o meu conselho pra você. Eu não te deixei sozinha nesse mundo. Esse é o meu conselho pra você. E foi tão gostoso, inclusive, que todas as vezes que eu li meu filho, nesse capítulo do 1 ao 3, eu marquei de rosa. E a gente teve 5 vezes, só nos 3 capítulos, meu filho. Uma vez no capítulo 2 e outras 3 vezes no capítulo... Amém. 5 vezes nesse livro, onde Deus vai se referir ao leitor dessa carta como meu filho. Que coisa linda, gente. E é muito importante para mim também o livro de Provérbios, porque o que Deus colocou no meu coração no início do ano para essa live era aplicar princípios práticos. Então o livro de Provérbios é isso. São princípios práticos. Vai ser até difícil, porque vai chegar aquela hora, né, desses princípios, assim, versículo após versículo, mesmo sem ter link nenhum com o próximo, com o anterior, mas com um ensinamento gigantesco, né, que eu quero tentar trazer, assim, na medida que o Espírito Santo me dê essa capacidade, essa capacitação de transmitir, e eu espero que seja edificante para vocês. Mas acima de tudo, o que eu quero dizer é, não importa como foi seu pai terreno, você tem um pai celestial que te ama, que te considera como filho, que senta com você para te dar conselho. Inclusive, ele deixa isso bem claro. Deixa eu falar sobre isso rapidamente. Ele fala aqui no versículo 11 do capítulo 3: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Ele diz, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor, Yahvé, todas as letras maiúsculas, ele corrige aquele que ama, assim como um pai corrige o filho que quer bem. Então, se nós temos esse entendimento de que ele é pai, nós também sabemos que vamos ser corrigidos por ele. Então, isso quer dizer que nós vamos apanhar bastante na leitura desse livro. E para poder finalizar, o que eu queria dizer desse inicinho também é que existe até nesses 3 primeiros capítulos, eu me deparei com 4 palavras da tradução da NVT sobre sabedoria. Tem a palavra que é comumente usada como sabedoria, que do grego é chokmah, mas tem outra também que é traduzida por sabedoria e que nessa versão foi traduzida como bom senso. Então tem sabedoria, bom senso, discernimento e entendimento. A gente vai ver que essas 4 palavras elas têm aplicações diferentes, mas sobretudo o que eu queria dizer, o que você comentou um pouquinho sobre Salomão, existe uma grande diferença, gente, entre ter conhecimento e ter sabedoria. É muito diferente uma pessoa ter conhecimento de algo e ser sábio. Qual que é a diferença de ter conhecimento e de ser sábio? A sabedoria é o conhecimento aplicado. Você já viu um médico que fuma? Você falou sobre isso? Você já viu um médico que fuma? Ele está cansado de tratar paciente com câncer de pulmão, mas ele fuma. Por quê? Ele tem o conhecimento, mas ele não tem sabedoria, que é aplicar aquele conhecimento na vida dele. O próprio Salomão, ele foi conhecido como mais sábio, ele tinha todo conhecimento, a Bíblia diz que ele sabia falar de tudo, né? Da natureza, das coisas celestiais, mas no fim da vida dele, ele não foi sábio, porque ele não soube usar tudo aquilo que Deus deu para ele de entendimento na prática. Então tem muitas pessoas que elas leem a Bíblia, que elas conhecem o que é certo, mas se você não sabe aplicar, então você não está sendo sábio, né? Isso que eu queria dizer. E outra coisa que eu queria dizer nessa introdução é que eu, por exemplo, o livro de Salmos era muito importante para mim ler ele nas tradições mais tradicionais, porque tem todo aquele apego emocional, né? A dizer, por exemplo, estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas no livro de Provérbios, eu já indico, se você pode, leia ele numa versão mais atualizada, de um português mais atualizado, porque assim, muda muito, e como a ideia é ter sabedoria mesmo, é entender o conceito tirado daquele versículo, isso vai abrir muito a sua mente. Você concorda com isso? Com certeza. Até mesmo porque tem muitos termos que são usados ali
de coisas que a gente nem conhece, de coisas que fogem da nossa realidade, né? Às vezes, quando fala assim, no Novo Testamento fala isso, né? Não, que alguém que agir dessa forma, né, que fizer um dos pequeninos tropeçar, é melhor que amarre uma mó no pescoço e jogue sobre as águas. Aí a gente, mó, o que é mó? É uma pedra de moinho. Aí é uma tradução mais moderna. Mas hoje em dia, a gente está tão avançado na questão da tecnologia que muita gente não sabe nem o que é moinho. Então, que dirá mó. Então, em Provérbios tem muito disso. É utilizar essas figuras de linguagem de uma visão daqueles tempos, né? Então, quando fala sobre essa questão da tradução, concordo. Eu acho que uma tradução mais moderna, mais dinâmica, né? Vai ter muito mais facilidade de colocar em prática. E são conceitos práticos. E uma coisa que é muito importante no livro de Provérbios, ainda que todas as escrituras formem um conjunto de conexões, formem um conjunto de ensinos práticos que nos vão levar para a vida eterna, o livro de Provérbios ele vai mais falar de conjuntos práticos para a vida terrena, para viver bem uma vida segundo o padrão de Deus aqui nessa terra. Assim como a Lorena falou, é um conjunto de habilidades que vão nos ajudar a viver conforme o desejo de Deus aqui nessa terra. E às vezes existem conselhos simples, né? Por exemplo, quando você for na casa dos seus vizinhos, não fique lá muito tempo. Não visite os seus vizinhos muito tempo, porque senão você vai ser conhecido ali como... você vai se tornar uma pessoa que causa desconforto, né? Fala a respeito dos mexeriqueiros... Inconveniente, exato. Fala a respeito dos mexeriqueiros, de ficar conversando demais. Fala a respeito de conversas de fofoca, né? Então, vai trazendo coisas práticas para o dia a dia. Então essa sabedoria que vem do alto vai nos ensinar, vai nos orientar sobre como já viver o padrão do reino de Deus nessa terra. Como antecipar o reino vindouro, como antecipar o reino eterno, para que a gente viva uma vida bem, uma vida tranquila aqui nessa terra. É tão paterno, né? Tão paternal. Um pai que se preocupa com o filho a ponto de dizer, olha, não vá lá, não faça uma visita, não demore, né? Meu Deus, é o amor de Deus, meu Deus. Vamos começar então? Você quer introduzir mais algo? Tem um comentário só para poder encerrar, né? Mas a gente já falou, né? Citou algumas coisinhas, mas algo que eu notei aqui é que quando Salomão ele começa a ministrar esses discursos, né? Ele conta cerca de 10 discursos de um pai para um filho, né? Do capítulo 1 até ali o capítulo 9. E esses 10 discursos eles são para viver uma vida, até anotei aqui, uma vida de virtude que vai levar ao sucesso e à paz. Porém, aí Salomão também ele orienta, né? Porém, se você não guardar essas instruções, você vai viver uma vida de loucura e de mal, vai se tornar uma pessoa egoísta e orgulhosa, que vai viver uma vida de ruína e de vergonha. Né? Então, ele vai construindo esse cenário. Ele não ensina apenas instruções boas, mas ele fala até mesmo onde que os caminhos, né, da desobediência, do descumprimento dessas orientações, onde que ele vai nos levar. Então, isso é muito sério. Amém. Então, começando, né, o texto começa dizendo de quem é, né, a maior parte dos provérbios, que é de Salomão, e no versículo 2 diz que a finalidade, ou seja, qual é o propósito desse livro? É ensinar a sabedoria e a disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios, né? Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, fazer o que é certo, justo e imparcial. Eu sempre leio na NVT, Nova Versão Transformadora, que é essa Bíblia que o Senhor me deu ano passado, uma bênção. O Senhor usou meu marido para me dar. Obrigada. Uma coisa que eu acho muito interessante é como que o enfoque de a verdadeira sabedoria, lembrando que a sabedoria que a gente está falando aqui não é a sabedoria humana, não é mundana, é uma sabedoria de um povo cujo Deus é o Senhor. É uma sabedoria de um povo que crê, né, que já vai antecipar, como Edmundo disse, o reino de Deus na terra. Então não é uma sabedoria, às vezes a gente vai falar de coisas que o povo do mundo vai dizer, não, isso pra mim não é ser sábio, isso pra mim é ser tolo. Mas a Bíblia deixa muito claro, até lá em Coríntios, né, aos Coríntios, Paulo vai dizer, ao que o homem, a sabedoria do homem, como é que é? A sabedoria de Deus envergonha a sabedoria humana? Pesquisei pra mim, fazendo favor. Ler certo. Então certo. Tem coisas que nós vamos ler no livro de Provérbios que talvez uma pessoa do mundo diga, não, eu já não acho assim. Mas nós temos que entender que nós estamos falando de uma sabedoria
celestial. Amém? E o princípio, o fundamento de toda sabedoria que nós podemos ter da parte de Deus é que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Várias vezes, não só em Provérbios, a gente vai ler em outras partes da Bíblia, que vão fundamentar que a pessoa que quer ser verdadeiramente sábia, ela precisa ter o princípio que norteia a vida dela, a maneira dela de pensar, de agir, de tomar decisões, de querer, nas suas motivações. Tudo deve ter como base o temor do Senhor. Pesquisei um pouquinho o que é temor. E aqui tá falando, né, na Bíblia Strong, fala que o temor não é só ter medo. Eu tenho medo de Deus. Não. Um temor verdadeiro é um profundo respeito e reverência. Sabe, você não vai roubar quando você sabe que o seu Deus é um Deus justo e imparcial. Você não vai se colocar na frente dos outros quando você sabe que o seu Deus é um Deus de amor e de solidariedade, tão generoso a ponto de entregar seu próprio filho. Então, toda a base da sabedoria vem com um princípio. Se você quer ser sábio, tema a Deus, tenha reverência por Ele. Tenha um respeito por Ele. Eu faço o que Ele agrada, eu faço o que Ele aprova, eu faço o que Ele gosta. Isso é muito forte, né? Porque isso norteia a vida, deve nortear a vida do cristão. Muitas vezes a gente não se preocupa com o que Deus pensa, mas e às vezes a gente até fala que se preocupa, mas uma pessoa, por exemplo, esses dias eu tava meditando sobre isso. A gente recebeu uma visita na igreja e eu me atentei mais do que eu me atentava antes para a situação física da igreja. E aí eu comecei a me perguntar, peraí, o Senhor visita, o Senhor passa ali, né? Ele está conosco quando nós estamos ali, mesmo se nós formos 3, 4 ou 5. Por que hoje eu me atentei mais? Porque muitas das vezes nós tememos o homem. Nós temos medo do que o homem vai dizer, nós temos medo do que o homem vai pensar. Tudo isso é orgulho, porque tem a ver conosco, né? Vão falar de mim, vão pensar isso sobre mim. No fundo, todo pecado é movido por orgulho. Mas se o Senhor está ali, todo culto, é Ele quem vai receber a adoração, então isso deve nortear a minha maneira de me preocupar com tudo, não só das questões físicas, mas espirituais. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o que o homem pensa. E a gente tem que entender que o cristão não é motivado, não deve ser motivado por temer homens, mas pelo temor do Senhor. Amém? Aleluia. Quer falar algo? Ou quer continuar? Até mesmo que o texto que a Lorena citou, não sei se seria esse versículo, né? Lá em 1 Coríntios 1:25 fala: pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Né? Então o Senhor ele vai abater aqueles que se dizem, que se consideram sábios segundo um padrão de sabedoria humana. Né? Então ele vai instruindo a esse respeito. Uma coisa que eu acho que é muito interessante quando a gente fala a respeito desse princípio de temor, é que a Bíblia ela traz um princípio a respeito de medo, né? Isso que a Lorena falou, de tremer, dos próprios demônios, que eles até mesmo eles se estremecem diante do Senhor, mas eles não têm temor porque eles não cumprem a sua palavra, porque eles não andaram em obediência, né? Porque os anjos caídos ali, eles escolheram andar no caminho da desobediência. Então tem muita diferença, sabe? Eu até, ministrando a palavra ontem, eu falei um pouco sobre isso, que às vezes diante de algumas atitudes nossas, a gente meio que, é como se a gente falasse para o Senhor assim: Senhor, eu te amo, mas eu não confio no Senhor. Eu te amo, mas eu não te respeito. Né? Então eu até usei esse termo, né? Tem uma canção do Alessandro Vilas Boas que fala isso, né? Que muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos eles se relacionam com o Senhor porque tem consciência de que Ele é dono de tudo isso, Ele é o Criador, mas eles se relacionam com Ele não apenas por essa consciência, mas porque Ele é aquele que tem as mãos abençoadoras, e muitos querem só suas mãos. Mas o fato de nós querermos os pés do Senhor revela o verdadeiro temor. É porque eu quero viver em reverência à presença do Senhor. Andar em santidade porque eu sei que Ele se agrada de que eu seja santo. Não é porque eu receberei recompensas. Não é porque eu vou poder desfrutar de coisas como uma resposta à minha santidade, mas é porque eu quero agradar a Ele, e Ele quer que eu seja santo, Ele quer que eu seja verdadeiro, Ele quer que eu seja justo. Então esse é o verdadeiro temor, e esse temor é gerado através da sabedoria.
Amém. Uma coisa interessante que eu fico meditando agora também é que muitas pessoas que não são cristãs, que não entregaram sua vida a Cristo, usam o livro de Provérbios até para enriquecer, não é verdade? O Edmundo mexe com o ramo de negócios financeiros, de finanças, enfim, de mercado, e tem muita gente que não é cristã, mas que lê o livro de Provérbios, porque encontra no livro de Provérbios a maneira para ser bem-sucedido na terra. Né? Então nós sabemos que não é só isso, nós queremos ser bem-sucedidos na terra porque esperamos e ansiamos pelo céu. Mas o livro é tão rico que alcança até as pessoas do mundo. Você já viu até isso, né? Em lives, pessoas comentando sobre os princípios. O próprio Thiago Negro, né? Ele tem um canal, acho que é muito conhecido, né? Do Primo Rico. Ele tem um canal, assim, um conceito, né? Que ele traz, né? Do Primo Rico. E ele, muito antes, hoje ele se considera cristão, convertido, aceitou a Cristo, batizado, congrega em uma igreja cristã. E antigamente, antes mesmo dele conhecer, né, o Deus de todos nós, ele já colocava em prática esses princípios e muito. Tanto é que chegou um momento na vida dele que, quando ele foi percebendo que ele estava enriquecendo e ele começou a fazer leitura do livro de Provérbios, ele percebeu, nossa, é isso que eu faço. E justamente por isso que dava certo. Então, às vezes, é isso que a Lorena falou. O ímpio, ele age de maneira, de acordo com o padrão moral de Deus, né? Padrão moral é difícil falar, mas vamos falar assim, de acordo com o padrão de instruções que Deus deixa acerca de uma área específica, acerca das finanças, e dá certo. Né? Porque o próprio Salomão fala, olha, se você for investir, invista em coisas que vão ser rentáveis. Mas acima de tudo, quando ele fala, por exemplo, a respeito de investimento, né? Ele fala que investir na sabedoria gera muito mais riquezas do que investir em qualquer negócio. Né? Então, ainda assim, a sabedoria, de acordo com o livro de Provérbios, é a chave para o sucesso do conjunto de todas as esferas da vida. Amém. Então, vamos continuando. No capítulo 1, o pai começa a falar pro filho, né, para prestar atenção na correção, para não deixar de lado a instrução da mãe, bem interessante isso. E aí ele começa a falar sobre ter boas companhias, né, que aí vai falar muito sobre pessoas que o filho não deveria andar, com quem o filho não deveria andar. Fala, olha, não andem com pessoas que sejam, quer ver? O que aprender com eles? Meu filho, se pecadores, ele usa a palavra pecadores, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Eles vão dizer, venham, vamos com a gente, vamos fazer umas coisas erradas, resumindo, né, esse texto, essa parte desse trecho, né? Vamos fazer umas coisas erradas, vamos enriquecer, vamos ofender a Deus aqui, depois a gente divide os despojos, e aí o pai vai falar, olha, não vai com eles, afasta deles. E aí a gente vai entender que Deus, ele pensa muito bem, ele nos manda pensar muito bem em com quem nós andamos. As nossas companhias, de fato, elas são relevantes. Cuidado com quem você tem andado. Vou deixar você falar sobre isso, vou só terminar esse trecho com o versículo que diz, o versículo 19. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A ganância, em Efésios 5:5, a avareza, na verdade, né, Paulo vai tratar a avareza como uma idolatria. Por quê? Se eu amo as riquezas desse mundo, eu coloco as riquezas desse mundo acima de Deus e aí eu as idolatro. E aquilo, ou seja, se eu sou gananciosa, se eu quero enriquecer, se eu amo o dinheiro, se eu amo as riquezas, isso faz de mim uma pessoa avarenta e gananciosa e, portanto, idólatra. Tá, gente? Já falei muito sobre isso aqui, que idolatria não é só referente a imagens de escultura. Idolatria é tudo que tira o lugar de Deus do centro, né, dos nossos corações. E é interessante que fala que a cobiça dessas pessoas, a própria cobiça dessas pessoas os destrói. Exato. Que é o que a gente tanto tem falado sobre o ídolo, né? O teu ídolo te destrói. Quando a gente lê aqui Provérbios 1:18, fala, olha, eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Uau. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Né? Então, é muito comum, gente. A gente está falando mais especificamente, né, da área do setor financeiro, por exemplo, mas é muito comum, sabe, pessoas declararem que perderam tudo por conta de uma proposta, assim, irrecusável. E porque a proposta era irrecusável, né, era muito tentadora, acabou apostando todas as fichas, colocando todas as suas moedas.
e percebeu que estava caindo em um golpe que era de fato um engano. Né? Então é muito comum, né? Não, eu quero enriquecer depressa, mas Provérbios ele já fala o contrário. Ele fala que a verdadeira riqueza provém de um esforço contínuo, constante, árduo, diário, e que vai ser conquistada no passar do tempo, não vai ser de imediato. Né? E até mesmo que aconteça, vamos falar assim, mesmo que aconteça de alguém adquirir riqueza de maneira imediata, aquilo muitas das vezes serve como pedra de tropeço porque não existe estrutura preparada para poder lidar com aquela riqueza adquirida de maneira imediata. Às vezes foi uma riqueza conquistada de maneira ilícita. Por exemplo, às vezes uma herança que alguém recebeu da parte de um parente que nem conhecia e essa herança já estava lá o aguardando. Mas você ter um contexto, né, material da sua vida sendo mudado radicalmente, muitos corações não estão preparados para isso. Então Salomão ele vai instruindo, olha, vai adquirindo. E isso é muito interessante porque Salomão era o homem mais rico do seu tempo. Então ele falava com propriedade. Uau. Ele falava como quem tem sabedoria, como quem tem propriedade de causa, sabe? Porque olha, eu vivi e eu sei do que eu estou falando. Então é importante isso. Quando Salomão fala sobre matrimônio, pense nisso. Salomão viveu e sabia do que ele estava falando. Né? Então é importante a gente colocar isso em prática, entendendo, olha, o escritor desses textos, dessas palavras, ele viveu isso. Né? Ele, por exemplo, quando a gente vê lá em Eclesiastes, mais à frente a gente ainda vai chegar lá, ele fala que é melhor assentar em uma mesa onde tem só um pão seco, mas que tem paz, do que se sentar no meio de um banquete onde só tem guerras. E o contexto de vida de Salomão era de banquetes, mas talvez não tinha paz. Uau. Então ele fala, nossa, eu preferia nos tempos quando eu tinha paz, talvez sentando ali em mesas mais simples, porém desfrutando de uma paz que excedia toda aquela alimentação ali. Uau. Então ele fala como quem tem propriedade de causa. Falando sobre a avareza, eu sei que a gente não pode abrir muitos pontos, senão a gente não vai terminar nunca, mas Paulo vai falar isso, Edmundo falou sobre a armadilha. Por que tem tanta gente caindo na armadilha do tigrinho? Que obviamente a pessoa entra, eu vou entrar só pra ganhar, ver o que eu ganho, mas eu vou apostar quase nada. A pessoa coloca lá R$20 e ela ganha 80. E ela fala, o quê? Não, esse negócio é fácil demais, já sei, eu tô precisando de 200, então eu vou colocar 100 e vou ganhar 200. Ela coloca 100 e ganha 500. Aí fica doida, eu vou ficar milionária. Então ela começa a pegar dinheiro emprestado até que, obviamente, ela vai perder tudo. E aquilo que ela nem tinha, né? E aí, na carta que Paulo escreveu para Timóteo, a primeira carta, ele vai falar assim, os que querem enriquecer caem em tentação, em ciladas, ou seja, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam esses homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Será que vale a pena, né? Nós já sabemos a resposta, não vale. E olha que interessante, ele está falando de crentes. Porque às vezes as pessoas associam esse versículo, né? Não, mas riqueza não é para o povo de Deus. Porque está falando aqui, que os ricos desse mundo não se apeguem na riqueza e tal. Então, o que a gente deve viver, tem outros textos que Paulo fala, né? Se contente em viver uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida humilde. Mas tem crente convertido que é rico. Aí o que Paulo está falando? Olha, você pode ser rico, mas não apoie a sua esperança na incerteza. Tem algumas traduções que falam na instabilidade das riquezas. Né? Porque é Deus que é a origem de tudo, é a segurança de todos nós. Amém. É isso, para terminar, você, porém, homem de Deus, falando para Timóteo, eu vi a vocês, homens e mulheres de Deus, fujam de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Amém? E aí ele vai personificar a sabedoria, né? Vai chamar a sabedoria de uma pessoa, como uma pessoa que grita nas ruas e que chama as pessoas, né? Sobre isso, até na Bíblia Strong fala assim, a demonstração de que a sabedoria está acessível a todos. Não, ela está na rua chamando as pessoas, olha, venham que eu vou dar sabedoria. Mas muitos rejeitam, né? As pessoas desprezam o conselho dela e rejeitam a sua repreensão. Algo para falar sobre isso? Não, pode avançar. Então vamos avançar, porque já é 15 para
3 já. E aí o capítulo 2, um ensinamento paternal sobre a importância da sabedoria. É interessante porque a sabedoria vem de Deus, mas o entendimento o homem busca, certo? Então a gente precisa entender. O conhecimento. O conhecimento. Então, às vezes a gente pensa, então não adianta eu ter conhecimento, porque a sabedoria vem de Deus. Mas existe uma parte que nos cabe. Tanto que no capítulo 2 vai falar isso. Fala assim, olha, você deve buscar a sabedoria como a prata. Procure-a como tesouros escondidos. Então, tem uma parte que nos cabe dessa busca, de procurar a sabedoria, de procurar obter o conhecimento. Não adianta eu ficar deitado na rede esperando que Deus me acrescente sabedoria. Porque a sabedoria é uma capacidade divina em nós, pelo Espírito Santo, de aplicar o conhecimento, né, que Ele nos permitiu adquirir por meio da sua palavra. Então, tem uma parte que cabe ao homem, que é o quê? Buscar a sabedoria, buscar conhecer, buscar compreender, buscar entender. E quanto mais a gente busca, Jesus deixou claro que aquele que busca vai encontrar. Deixa eu só cumprimentar a irmã Rose, minha querida irmã Rose, que está aqui online com a gente. Beijo, irmã Rose. Deus te abençoe, viu? Você e sua casa, em nome de Jesus. Amém. Você quer dizer algo sobre o capítulo 2? A respeito desse conceito de conhecimento, uma coisa que é importante, por exemplo, existem diversos livros no mundo e às vezes a gente tem acesso àquela informação, e o ter acesso à informação ainda ele pode gerar em nós esse conhecimento, mas como aplicar aquela informação, como colocar aquela informação em prática, isso já é sabedoria. E até mesmo a respeito das Sagradas Escrituras, os próprios evangelhos afirmam isso, que o Senhor, Ele nos dará a capacidade, Ele nos fará lembrar de tudo aquilo pelo qual nós fomos instruídos, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós lemos no momento certo. Então, quando vier o momento certo, o Senhor nos fará lembrar daquilo que nós já sabemos. Então, é importante a gente se desenvolver nisso, sabe? Não ficar apenas na superficialidade, sabe? Eu aceitei a Cristo, eu me converti ao Senhor, eu sou um salvo em Cristo Jesus, mas para eu poder saber lidar com as circunstâncias, até mesmo para poder levar o Evangelho a outros, o Senhor não vai brotar o Evangelho na minha mente, sendo que eu não tenho interesse em buscar por ele. Eu até comentei ontem lá na igreja, que no sábado eu ministrei o curso, né, de angelologia. E por mais que o momento da aula é glorioso, é gostoso, sabe? Estar com os irmãos ali durante 4 ou 5 horas falando de coisas espirituais, os melhores momentos são os momentos em que eu estou aqui, sentado aqui na frente desse computador, aqui nesse escritório, aprendendo e mergulhando. E às vezes eu desenvolvo um aprendizado 3, 4 vezes maior do que aquilo que eu vou ministrar para o público. Porque a Lorena sabe, como eu sou extremamente tímido, eu não gosto de ser pego de surpresa. É uma característica, é difícil falar assim, é uma qualidade, é um defeito, depende do contexto. Porque isso pode acabar se transformando também em orgulho, né? Ele não gosta de ser pego no erro, ele não gosta de ficar exposto, ele não gosta de ser envergonhado. Então, dependendo do contexto, isso pode ser um defeito. Mas eu gosto de ir, às vezes, preparado para todo tipo de pergunta. Então, por exemplo, a gente estava falando ontem sobre angelologia. Eu fui em assuntos que vão até lá em escatologia, no meu estudo. Aí eu deixei tudo preparado, consciente da possibilidade de alguém perguntar a respeito daquilo. Mas o que eu quero dizer é que é gostoso demais quando a gente está mergulhando, sabe? Quando a gente está aprendendo, quando a gente está meditando nas escrituras e vendo ali, recebendo insights, né? Recebendo respostas do Senhor a respeito de textos que tem uma interpretação superficial, tem uma interpretação profunda e tem aquilo que ainda está oculto. Meu Deus, é muito rico o material bíblico, muito rico. Amém. Falando sobre buscar conhecimento, né? Eu lembrei de uma frase do Charles Spurgeon, eu acho que é o Charles Spurgeon, só tenho que confirmar, que fala assim, passei por vários livros, mas faça da Bíblia o seu lar, a sua habitação. Então, assim, buscar conhecimento, nós temos que ter a Bíblia como a base do conhecimento, né? A Bíblia é o que nos norteia, a Bíblia é a razão da nossa fé, a Bíblia é a autoridade final na nossa vida, é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Então, a gente tem que ter contato com a Bíblia diariamente, é o mínimo que todo cristão deveria fazer. Inclusive, é uma coisa que eu tenho meditado muito nisso, sabe? Antigamente, ler a Bíblia uma vez no ano,
ano, era algo assim, uau, ele leu a Bíblia toda. Hoje eu já entendo que se nós temos o cristianismo como o mais importante de tudo, é o mínimo, ler a Bíblia todo ano, porque você tem uma porçãozinha todos os dias, 365 dias, não custa tanto. Então, mas aí eu quero dizer que nós temos que ter a Bíblia como base, mas tem outros também, outros estudos que o Senhor também usou ali e deu para as pessoas um conhecimento que a gente pode ser, né, às vezes, por exemplo, sobre criação de filhos, sobre saúde, né? Enfim, e tudo isso é válido. Busque o conhecimento, né? Passei por vários livros, mas nunca esqueça de fazer da Bíblia o seu lar. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque tem visões diferentes da vida que não se aplicam àquilo que nós entendemos que é a palavra de Deus. Então, se eu tive acesso a algo que para mim a Bíblia desmente, então aquilo para mim não é verdade. Né? Isso é muito importante. Faça da Bíblia o seu lar. Amém? Podemos continuar então? O capítulo 2 também vai falar de duas pessoas que a gente não deve andar junto, né? Aqui fala: a sabedoria livrará das ações dos maus e daqueles cujas palavras são perversas. E também essas pessoas, elas têm prazer em praticar o mal. E eu queria focar no finalzinho do capítulo 2, que fala da mulher imoral. Gente, essa versão eu achei tão interessante. Olha o que diz nessa versão aqui, olha. Ela tem palavras sedutoras e ela é promíscua. Ela abandona o marido, que é o companheiro da sua juventude. Você marcou ele? E esse companheiro da juventude dela fala o seguinte, olha, ela ignora a aliança que fez diante de Deus. Isso aqui já daria uma hora para falar, né? Sobre como o casamento é uma aliança e como que essa aliança, ela é feita diante de Deus. E essa mulher promíscua, ela ignora essa aliança e ela vai seduzir de forma promíscua os homens, né, que são tolos e que acabam caindo em suas armadilhas. E aí o pai vai falar pro filho: meu filho, não entra na casa dela. Porque se você entrar na casa dela, você vai morrer. É a estrada para a sepultura. Nem visita ela, né? Porque senão você vai estar perdido. Ao contrário, siga o passo dos bons e viva no caminho dos justos. Que interessante, né? Amém. Que conselho de pai para filho. Filho, por favor, não vai. Isso poderia servir para mulheres também, né? O homem que é sedutor, o homem que não honra a aliança com a sua mulher, que foi feito também diante de Deus. E a própria sedução é uma das artimanhas de Satanás, né? Porque lá em Apocalipse fala que Satanás é o sedutor desse mundo, né? Então ele vem seduzindo, ele vem com a aparência de algo que parece prazeroso, que parece proveitoso, que parece satisfatório, mas que primeiramente é momentâneo, passageiro, maléfico e destruidor. Então é óbvio, né, que as artimanhas de Satanás, aparentemente, elas podem ser agradáveis aos olhos, mas elas têm um destino que nos levará à ruína, que nos levará à morte. Então, o próprio Salomão, né, reforçando mais uma vez aqui, ele tendo tido vários relacionamentos, porque se ele se relacionou com várias mulheres e ele dá essa instrução a respeito de mulher que é promíscua, né, a respeito de mulher que tem práticas que não vão de acordo com o caráter bíblico, ele também tem propriedade de causa para poder falar isso. Talvez ele tenha caído em algum desses tropeços, porque quando a Bíblia fala a respeito de Salomão, o fato dele ter se envolvido com os ídolos de suas mulheres, quer dizer que havia mulheres que tinham práticas que não eram agradáveis a Deus e que mesmo assim conseguiram seduzir Salomão. Então ele está aqui, peraí, da parte de Deus eu preciso instruir os meus filhos, os descendentes e todo o povo de Deus a respeito disso. Amém. Tem o capítulo 3 que vai falar sobre confiança no Senhor. Esse capítulo 3 é muito lindo e tem muitos versículos, né, que a gente poderia falar. Eu vou tentar resumir aqui, mas começando novamente com meu filho. E aí ele vai dizer: não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos no seu coração. E aí começa a falar qual que vai ser a consequência, né, de uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus. Essa pessoa vai viver muitos anos e a sua vida será cheia de paz, né? Se você não abandonar os mandamentos de Deus, se você escrever esses mandamentos no fundo do seu coração, então você conseguirá favor, boa reputação diante de Deus e dos homens. Olha que lindo. E aí tem o versículo 5, quer falar sobre ele? É um dos versículos mais famosos, né, do livro de Provérbios. Amém.
No versículo 5 fala, né, para confiar, né, no Senhor de todo o seu coração e não depender, né, nas traduções mais antigas, né, e não te estribes, né, não se apoie no seu próprio conhecimento. Justamente alinhado com aquilo que a gente falou lá em 1 Coríntios, né, que o conhecimento do homem, conhecimento humano, ele é limitado, ele é passageiro e na maioria das vezes ele é relativo, né, ele não é aplicável. Mas aquele que se firma no Senhor, ele de fato vai encontrar um alívio, vai encontrar um descanso, vai encontrar a resposta para lidar com todas as circunstâncias, sabe, da vida. E no avanço, né, da sequência desses versículos, eu quero ler alguns aqui, que falam do 6 até no 9, né, 9, 10, que fala: olha, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com as suas riquezas, com a melhor parte de tudo o que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Olha o que Salomão está falando. É algo que é quase que ilógico pelo costume e pela cultura humana, pela ótica natural. Porque Salomão está falando que o essencial é que a gente devolva ao Senhor as primícias de toda a nossa renda. E, gente, hoje em dia, num país, né, num mundo capitalista que a gente vive, na maioria das vezes, quando a gente, por exemplo, recebe o nosso salário, a primeira coisa que a gente faz, para quem até mesmo é organizado com as suas finanças, a primeira coisa que a gente faz, salda todas as contas. Né? É muito comum isso. Não, olha, eu já vou pagar aqui o meu aluguel, a conta de água, a conta de luz, vou pagar aqui a conta do telefone, vou reservar aqui o pagamento para a fatura do cartão. Você já vai dando endereço, destino para todo o seu capital. E muitas das vezes deixa-se por último a devolução do dízimo, deixa-se por último a parte que cabe ao Senhor. Nós somos adeptos à cultura da devolução do dízimo, e o Novo Testamento ele deixa muito claro isso, né, porque alguns advogam, né, que era uma prática específica, exclusiva do Antigo Testamento, voltada para o ministério sacerdotal, e hoje nós entendemos que o nosso sumo sacerdote é Cristo, representado hoje, lógico, pela instituição, pela igreja, por seus ministros. Nós entendemos que a prática da devolução, do apresentar as nossas finanças diante do Senhor, ela é bíblica, ela é atual, ela é frequente, ela é constante e vai continuar até a volta do Senhor. Por quê? A nossa confiança não está naquilo que a gente ganha, não está em quanto que a gente faz no final do mês, está no Senhor. E aqui em casa, né, a Lorena já falou um pouco sobre isso. A forma como eu trabalho, a dinâmica do meu trabalho, ela é sempre muito desafiadora. Porque como eu trabalho no mercado de renda variável, eu não tenho um valor fixo que eu ganho todos os meses. Eu não tenho uma meta de ganho salarial muitas das vezes. E é desafiador viver assim, sem ter um salário fixo, sem ter um valor certo para poder lhe sustentar. Fica um pouco mais difícil de fazer, às vezes, a organização financeira, mas até aqui, até hoje, até o Senhor voltar, Ele vai nos sustentar. Amém. Contanto que a gente continue honrando os princípios dEle, contanto que a gente continue vivendo para louvor e glória do nome dEle, nós sabemos que todo sustento, toda provisão venha dEle. Amém. Então, a gente precisa expressar com atos de confiança no Senhor. A gente precisa viver e andar confiadamente nele, porque é Ele que enche os nossos celeiros. É Ele quem faz com que os nossos tonéis venham a transbordar. Amém. E o transbordar tem um propósito. É para alcançar a vida de outros. Fala sobre a represa aí de novo. Uma coisa que eu vi o pastor Luciano Subirá falando, que eu achei muito pertinente, que tem muito crente, muitas pessoas que agem no aspecto da sua vida financeira com o princípio da represa. Tudo que vem até elas trabalham na forma de acumulação. Elas vão acumulando e acumulando, e o Senhor não chamou ninguém para ser represa. E eu me lembrei daquela passagem, né, daquele homem que tinha muitos bens, que tinha muitas plantações e desfrutou de uma grande colheita, percebeu que os celeiros dele não seriam suficientes para guardar toda aquela colheita, ele construiu celeiros maiores, guardou toda aquela colheita e foi descansar, e o Senhor declarou para ele: louco, hoje te pedirão tua alma, e o que você vai fazer com tudo isso que você juntou?
Onde que está o teu depósito? Ajunta o teu depósito lá no céu, né? Você guardou todas as coisas em um depósito terreno e nada delas você poderá usufruir, porque hoje a sua alma foi pedida. Então o Senhor ele nos chama para sermos como um rio perene, que não para de fluir, que não para de correr, vindo do trono de Deus, passando por nossas vidas, de maneira que a gente possa usufruir, né, desfrutar das águas daquele manancial, daquele rio de águas vivas que o Senhor tem para nós, mas o rio continua. A gente precisa fazer com que o fluir do rio de Deus através da nossa vida possa transbordar, possa continuar alcançando a vida de outros também. Amém. Enquanto você falava, eu até me deparei com esse destaque aqui que eu fiz do capítulo 3, que fala assim, olha, não deixe, versículo 27 do capítulo 3, não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver a seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volta amanhã e lhe darei algo. Meu Deus. Uau! Então, se nós somos rio, e Deus tem falado muito comigo, não retém nada, não retém nada. Nós ganhamos muitas coisas, né? Desde que eu passei a viver para o Senhor, Ele vem me surpreendendo, né? E aí eu cheguei num momento que eu comecei a entender, opa, o que tá chegando não é só para mim. E eu não posso reter as bênçãos, nós temos que ser rio, né? Como Edmundo diz. Então, é uma coisa que nós não podemos... Eu tenho aprendido muito isso. Como nós lemos no Salmo 133, né? A comunhão é preciosa. Ela começa de cima e ela alcança todo o corpo, né? Arão vai chegar até lá a bordinha, né? Das vestes dele. Então a gente tem que passar, sabe? Se Deus te deu 2, pra que ter 2? Eu falei com o Edmundo que eu fui numa lojinha hoje, eu queria comprar umas coisinhas que já tinham acabado, e aquela impressão, sabe? De que eu olho e eu falo, eu não preciso disso, eu não tenho isso, mas eu tenho outro parecido, não preciso disso. Eu também não preciso disso. Sabe aquela sensação de que eu tenho tudo que eu preciso? E às vezes a gente compra o que não precisa, né? Só pra agradar quem eu nem conheço. E que, enfim. Então, se você tem algo, se você pode ajudar o seu próximo, ajude hoje. Não fala pra ele, volta amanhã, que amanhã eu lhe darei algo. Achei interessante também o versículo 26, nessa versão, fala assim, olha, o Senhor será a sua segurança. Né? E muitas pessoas procuram nas riquezas o quê? Segurança. Como aquele lá, não vou precisar trabalhar mais, agora tá tranquilo, se eu tiver dinheiro eu tenho guardado. Só que a nossa segurança é o Senhor. Eu queria focar só esse versículo que você falou aí, do busque a vontade dele em tudo que fizer. Essa tradução, versículo 6, fala isso, ó. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, olha só, Jesus orou, Senhor, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. E ele nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade. Então, todos os caminhos que aparecerem para nós, a gente tem que buscar o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade dele? Quando eu busco a vontade dele, ele me mostra qual é o caminho que eu devo seguir. Amém? E esse caminho vai ser um caminho de segurança, um caminho de alegria, onde eu tenho saúde para os meus ossos, né? Força para os meus ossos, saúde para o meu corpo. O que significa isso? Que Deus nos dará aquilo que nós precisamos quando estivermos buscando a vontade dele. Amém? Quer falar mais alguma coisa ou nós terminamos aqui, amor? Eu marquei muitos outros versículos, mas não dá para falar de tudo, né? Hoje tem o 4 também? Sério? Não, mas pode encerrar. Perdão, eu li só até o 3. Até perguntei a Cecília, só que ela também não sabia. Mas então eu deixei vou deixar o 4 para amanhã, tá bom? Me perdoem. E aí amanhã a gente reflete do 4 até o 7. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Obrigada, Sossô, irmã Rose, Ideia e Chiquinha. Não sei se eu cumprimentei Chiquinha. Cumprimentei? Chiquinha, você me perdoa, irmã. Minha querida, eu fiquei muito honrada. Eu vi você entrando e aí Edmundo tava falando. Eu falei, vou esperar ele terminar. E acabou que eu não falei. Me perdoa, viu? Mas é um prazer pra mim estar com você aqui. Quero louvar a Deus por cada um que vai assistir depois, que tenha sido edificante pra você. Não se esqueça, pra ser sábio, tem que temer a Deus e tem que colocar em prática. Às vezes é o mais difícil, né? Verdade. Mas é necessário. Se a gente quiser usufruir das bênçãos, da sabedoria, tem que colocar em prática. Quero louvar a Deus pela vida do meu marido, abençoado, que tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco hoje. Glória Jesus te a Deus. recompensa, viu? Orem por ele. Amém? Obrigada por tudo, gente. Vocês são bênção. E até amanhã, se Jesus permitir. Obrigada, viu? Pela companhia de vocês. Que Deus abençoe. Beijo.
Tchau, e tchau, até amanhã. gente. Tchau, tchau.